Eu estou aqui, como ele não está gravando ainda, com a roupa que vocês nunca viram. Tudo bem com vocês? Passaram bem a tarde? Tudo direitinho? Amém. Então nós vamos, pela graça e poder de Deus, encher o nosso coração com as coisas do céu. Quero cumprimentar você que está em casa, que pela graça e poder de Jesus você seja envolvido com as bênçãos celestes que Deus tem nesse sábado e também pelas grandiosas e poderosas palavras da Bíblia. A palavra de Deus é Jesus em letras e Jesus é a Bíblia caminhando, não é? Que sejamos assim também. Vamos abrir a nossa Bíblia, por favor, em uma parte da palavra de Deus que muito tem mexido com o coração da gente. Hoje pela manhã estudamos Mateus capítulo 25 e Mateus capítulo 24, mas hoje à tarde nós vamos estudar Ezequiel. É uma outra parte da Bíblia que vai fazer muita diferença na sua maneira de enxergar a vida. Ezequiel capítulo 8 e Ezequiel capítulo 9. Tão somente antes de começarmos, eu quero comentar uma coisa com você. Vamos dar uma recapitulada no que estudamos? Nós estudamos que a vida relacionada ao céu e à terra, aquilo que une o céu e a terra, é o grande amor de Deus, o cuidado dele, por tentar salvar a humanidade e dar à humanidade aquilo que eles não conseguiriam por si mesmos. A salvação é algo em que o ser humano não entra. Não existe uma gota de partícula humana na salvação. A salvação é algo que Deus fez por nós, fora de nós, a nosso favor e sem nossa participação. A nossa parte na salvação é somente de alvo. Nós somos o alvo da salvação. Nós somos a quem o Senhor Deus entrega a salvação. Agora presta atenção que eu vou lhe dizer, para você entender. Salvação sem obras é perdição. Quando você é salvo, você vive como salvo, não como perdido. Existe atitude de perdido e existe atitude de salvo. Essa é a diferença. Você não tem que fazer algo para se salvar. Salvação Deus já deu. Nosso problema não é com a salvação, é lutarmos para não sermos perdidos, para não perder a salvação. Em face disso, estudamos que Jesus está para voltar. Mais uns dias Jesus estará aqui. E ele deixou alguns sinais que mostravam quando estivesse perto a sua volta. Mateus 24 é famoso por nos explicar isso, com os sinais climáticos, os sinais sociais, os sinais políticos, religiosos, físicos e emocionais. As pessoas iriam trair umas às outras, as pessoas iriam machucar umas às outras. Mas existe um sinal que pouco falamos, que é o de Mateus 25, que é como a igreja de Deus estaria por ocasião de sua vinda, que as pessoas estariam dormindo. E a única diferença entre os que estivessem dormindo eram os que teriam azeite de reserva e os outros que teriam só o suficiente para brilhar a sua lampadinha. Lembra disso? E nós precisamos da quantidade de reserva. Lembra disso? Porque sem essa, o que é o azeite de reserva? O Espírito Santo que você pede é aquele que faz a gente saber onde a gente está errando. É aquele que faz nos entender quais são as coisas que o Senhor Deus não quer que façamos. Você não precisa de uma experiência emprestada de ninguém. Você tem que ter a sua experiência com Deus. Do que eu estou falando? Abra seu ouvido. A experiência de Paulo é linda, mas é a de Paulo, não é sua. A experiência de João é espetacular, mas a experiência de João não é a sua. Você precisa ter a sua experiência com Deus. Precisa conhecê-lo. Você precisa pedir a Deus, Senhor, me esconda na rocha. Me faça entender o Senhor. E você vai ficar impressionado quem é Deus, porque Deus se revela para os seus filhos. Aliás, nós só sabemos aquilo que Deus quis revelar. Nenhum ser humano sabe porque estuda, sabe porque Deus se revelou. Entendeu isso? E quanto mais você cavar, mais você aprenderá. Eu quero pedir agora a você que pegue a sua Bíblia e não tire ela de perto de você. Você precisa ler o que vamos ler.
Para isso, eu peço em nome do Filho de Deus que você não converse, leia a Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, olhe na Bíblia do lado, mas leia. Ezequiel capítulo 8 começa com uma informação. Diz o quê? No 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, ali a mão do Senhor caiu sobre mim. Quem está falando isso? Quem, irmãos? Ezequiel, correto? O que está acontecendo? Você vai ter que me dizer o que está acontecendo nesse versinho. Bora. Perfeito. Mas o que estava acontecendo quando Deus deu a visão para ele? Ele estava conversando com os anciãos, era uma reunião de comissão aí, sim ou não? E ele estava nessa reunião e ali a mão de quem caiu sobre ele? Ok, não esqueça dessa informação. Quem tomou ele, quem o envolveu ali foi Deus, não foi? Verso 2. Olhei e vi uma semelhança como aparência de fogo, desde seus lombos e para baixo era fogo, e de seus lombos para cima com aspecto de esplendor como brilho de âmbar. Espera aí, este ser que ele disse que é Deus, tinha lombos, sim ou não? E que mais, estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu. Este ser, a pregação não é sobre isso, que ele chama de Deus, era o Espírito Santo, sim ou não? Tinha mão ou não tinha? Sim ou não? Bom, isso aí já dá uma série de ideias para você, tá bom? Uma série de informações. Mas o Espírito Santo o tomou e o levou para onde? Me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada uma imagem que provoca ciúme. Agora eu preciso comentar uma coisa com você. Quando um profeta tem visão, comumente ele não vai no local, o local é que vem dentro da cabeça dele. Você entendeu isso? Aqui dentro da cabeça o Senhor Deus faz a visão acontecer. Entende o que eu estou lhe dizendo? Quando ela diz, eu fui ao céu. Como é que ela foi ao céu? Aqui dentro. O Senhor traz dentro da cabeça da pessoa aquela imagem. Como se fosse um sonho, irmão. Na verdade, o sonho a pessoa precisa estar dormindo. É como se fosse, uma visão realmente. Uma visão. A pessoa está dentro daquilo. Eu posso dizer mais ou menos como um 3D. Tá certo? A pessoa entra dentro daquilo que é visto. Deus dá a ela. Veja isso aqui agora. Entenda, a pessoa participa. Tá entendendo? Tá bom, então veja um detalhe aqui. Aonde Ezequiel foi levado? Ao santuário, não foi isso? Dentro de uma das portas do santuário. E lá naquele lugar, que ele até geograficamente disse, tinha uma imagem que provoca ciúme. Provocava ciúme em quem e o que estava fazendo essa imagem lá? Vocês acham que num templo de Deus pode ter uma imagem? Não deveria. Quem colocou uma imagem lá? Provoca o ciúme aonde? O inimigo de Deus não coloca com sua mão. O inimigo usa alguém para colocar. O que estava fazendo uma imagem na casa de Deus? Agora veja o que Deus falou para Ezequiel. Verso 4. E a glória de Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Então ele me disse, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Levantei os meus olhos para o caminho do norte e vi do lado do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúme à entrada. E ele me disse, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, a fim de afastar-me do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações do que esta. Olhe para cá. Aquilo que estava na porta do templo era uma imagem. E estava provocando ciúme em quem? Deus estava mostrando para Ezequiel e dizendo que aquilo era uma abominação que faria ele sair do santuário. Entenderam isso, sim ou não? Alguém colocou lá essa imagem, tá certo? Só que Deus disse, você vai ver coisa pior. Qual foi a coisa pior que ele veria? Por favor, observe isso daqui. Olhe bem, verso 7. Então ele me levou à porta do átrio,
Olhei e vi um buraco na parede. E ele me disse: filho do homem, cava agora naquela parede. Cavei na parede e vi uma porta. Então me disse: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi toda forma de répteis e de animais abomináveis e todos os ídolos da casa do Senhor pintados na parede em redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jaazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estava em pé diante das pinturas. Cada um tinha na mão o seu incensário e subia uma espessa nuvem de incenso. Então ele me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um com suas câmaras pintadas de imagens, e eles dizem: o Senhor não vê, o Senhor abandonou a terra. Olhe para cá, presta atenção agora. Depois de ver aquela imagem, certo, que estava na porta, Deus pediu para ele: ô Ezequiel, vai ali na porta do átrio e veja uma coisa. Ele viu um buraco e Deus falou: cava. Ele cavou e ele depois cavou e encontrou uma porta, e da porta ele abre. Na hora que ele abre, um lugar escondido. O que ele encontra lá dentro? Uma quantidade imensa de ídolos pintados na parede. E quem que estava adorando? A liderança. Sim ou não? E o que foi que o Senhor Deus disse? Você vai ver coisa pior do que isso. Sim ou não? Agora eu pergunto para você, o que pode ser pior do que erro de liderança? Para nós parece muito fácil dizer assim: fulano está errando, pastor está errando, não sei quem está errando. Espera aí, o Senhor Deus disse que tem coisas piores do que isso. Veja o que é. Ele disse que pior do que a idolatria era a liderança errando, sim ou não? Agora veja o que ele disse que é pior. Vamos lá, verso 13. De novo ele me disse: tornarás a ver ainda maiores abominações do que estas, do que eles fazem. Olha só. Verso 14. Então ele me levou à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado do norte, e vi ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. E ele me disse: viste, filho do homem, verás ainda maiores abominações do que essa. Espera aí. O que é mais abominável do que a atitude errada da liderança? Mulheres chorando por quem? Por Tamuz. O que é isso? Quem que é Tamuz? Que tipo de ídolo? Era um deus pagão. Presta atenção. Para começo de assunto, já que todos nós somos adventistas, é bom você saber. Só existe um só Deus, é Deus mesmo. E acabou. Qualquer outro que é adorado é Satanás. Entenderam? Sim ou não? Não existe meio termo, não existe mais ou menos. Ou é o Deus eterno ou não é. Se está adorando outro ser. Entenderam? Então veja. Seja mitologia grega, seja mitologia helênica, seja o que for, o que você quiser colocar na sua cabeça, tudo isso que não vem do Senhor é das trevas. Tá certo? Então veja o que eu vou comentar agora. Tamuz, segundo a lenda, segundo o que dizem, era a mãe dele teve este filho 2 anos depois que seu pai tinha ido para o sol. O homem tinha morrido e ele foi para o sol, tá certo? Elas achavam, o povo pagão, que quem morria ia para onde? Para o sol. 2 anos depois que o marido dela tinha morrido, ela se viu grávida do esposo que tinha ido. E aquele filho que tinha nascido, ela colocou o nome de Tamuz, que era o deus da fertilidade, da sensualidade. Entenderam isso? Então ele era responsável para as plantas crescerem e para as mulheres crescerem filhos dentro delas. E para elas se tornarem bonitas. As mulheres da casa de Israel estavam orando para Tamuz. Por que uma mulher da casa de Deus faria isso? Você tem que pensar. Eu quero que sua cabeça funcione. Vai lá. Nós sabíamos que naquela época era importante as mulheres terem filhos. Sim. E por isso que elas não, como elas não estavam se afastando de Jesus, de Deus, elas começaram a buscar um outro Deus que elas chamavam aqui. Ok, pode ser que elas estivessem buscando filhos. O que mais? Também para beleza, né? Também Sensualidade. O que mais? Vaidade. O que mais? Irmãos, o que Deus diz que é pior do que o erro da liderança? Mulheres fazendo isso.
Eu vou comentar um detalhe com vocês. Eu não sei se deu tempo da gente falar isso na Suíça, não sei se deu tempo da gente falar isso na Bélgica, mas eu vou falar aqui. Irmãos, quando o Senhor Deus pede para nós nos mantermos com um posicionamento diante das pessoas que seja honroso na nossa roupa, não é porque ele é um retrógrado, não é porque ele é chato, é porque ele quer que nós tenhamos misericórdia de quem a gente convive. Pelo seguinte, a maneira como nós nos vestimos e nos portamos é grotesca diante dos bons costumes. Uma mulher que deixa seu seio aparecendo, suas pernas de fora, ou que mantém um posicionamento imoral com aquilo que veste, ela não tem respeito para com as outras pessoas, não é só sobre ela. Nosso cuidado na maneira como vivemos não é só por nossa causa, é por causa dos outros. Você não pode ser um ponto de tentação para ninguém. Você não pode ser um pecado para quem quer que seja. A mesma coisa um homem. Amanhã cedo nós vamos ter que falar sobre algumas coisas de um comportamento que é totalmente prejudicial à sociedade de Deus. Existe a sociedade daqui do mundo e a sociedade de Deus. Você faz parte da sociedade de Deus. Ninguém aqui é de Satanás. Vocês são do Senhor. Comprados por bom preço. Vocês são do Eterno. Entende o que é isso? E se são de Deus, deveria se comportar como do Senhor. Mas existem algumas coisas que a gente fala, não tem problema. Tem problema. Nós é que não chegamos a compreender, porque vivemos numa sociedade tão corrupta, uma sociedade falida, e não entendemos isso. E ficamos chateados quando alguém diz, quando alguém fala. Mas deveria ser tão proibido quanto é proibido a indecência total. Porque a gente pensa, é um pouquinho. Nosso problema é um pouquinho curto, um pouquinho de cafeína, um pouquinho só apertado, um pouquinho só disso, um pouquinho. Nosso problema é um pouquinho. Isso é errado. E aqui o Senhor Deus disse que pior que o erro da liderança é o erro do que as mulheres faziam. Agora ele disse que tinha pior ainda. Qual é o pior? Leiamos, vamos juntos aqui. Verso 15. E ele me disse, filho do homem, verás ainda maiores abominações do que esta. Agora o 16. Por favor, em nome de Deus, não esqueça dessa parte agora. Presta atenção. 16. Então ele me levou ao átrio interior da casa do Senhor e vi a entrada do templo entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente, e eles se prostravam diante do quê? Do sol, virados para o oriente. Então ele me disse, gente, essa é a parte principal. Viste, filho do homem? É coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem tais abominações aqui? Devem ainda encher a terra de violência e continuamente provocar-me a ira? Ei-los a chegar um ramo em seu próprio nariz. Olha para cá, você tem que entender esse verso para entender o próximo. O que Deus disse para Ezequiel? Ezequiel, você está vendo que tem um grupo adorando o sol dentro da minha igreja. O que significa adorando o sol? Paganismo completo, sim ou não? Gente, paganismo, gente vivendo dentro da igreja, fazendo exatamente o contrário. Ainda bem que é lá no passado, né? É do Velho Testamento, né? Isso aqui é do Velho Testamento? Queridos irmãos, por anos eu li isso aqui, pensando que estava falando do passado. Anos da minha vida. Quero comentar um detalhe com vocês. Meus pais são gente muito simples, mas nos deixaram uma herança poderosa. Nos ensinaram a ler a Bíblia. Nós tínhamos que fazer o ano bíblico todo ano. Eu louvo a Deus por isso. Nós não tínhamos nada, mas tinha Bíblia. Nossa casa não tinha nem sofá, mas tinha Bíblia. Passava anos para conseguir comprar um sofá. Nunca me esqueço, um dia que comprava, todo mundo ficava olhando, assim, não queria nem dormir. Ficava só olhando aquilo. Era muito lindo. Eu lembro o dia que chegou luz elétrica. Nossa, que impressionante. Uma geladeira. Não sei quantos anos depois apareceu uma. Mas, queridos, isso aqui teve sempre. Nós líamos. Eu tinha que ler. E meu pai ainda fazia uma coisa. Meu pai, tadinho,
Nunca estudou, bichinho, nada, nada, nada. Mas sabe o que ele fazia? Chegava de noite e ele falava, o que vocês estudaram na Bíblia? Me conta aqui. E não podia enrolar ele. Porque se enrolasse, não podia. Tinha que falar, então a gente estudava. Irmãos, eu li anos e eu pensava que isso aqui era para o passado. Que isso aqui era a situação que tinha acontecido lá, não tinha nada a ver comigo mais. E se você descobrir que o Senhor está falando conosco? E se você descobrir que isso aqui é para nós agora? Presta atenção no verso 17. O Senhor Deus disse para Ezequiel, Ezequiel, você acha que é pouco que eles estão fazendo? Eles estão enchendo a terra de violência. Hoje nós estávamos ali na mesa conversando e eu disse para uma das irmãs, nós somos responsáveis pelas desgraças do mundo. A irmã falou, como assim, Maísa? Eu falei, é nós que somos. Vou te explicar por quê. Imagine o quanto Deus vai cobrar de quem tem a solução na mão e não usa. E não só não usa, não oferece para os outros. O que vocês acham que aconteceria com o planeta se o planeta recebesse a nossa mensagem de saúde? O mundo todo. O que aconteceria? O que vocês acham que aconteceria se o mundo recebesse nossa mensagem de educação? Outro mundo, querida. Quer que eu te conte uma coisa? Por algum tempo, eu estudei numa universidade fora e o pessoal achava que as nossas conclusões eram conclusões meio... Isso aí não está nos livros, não pode se aceitar. E eu não podia ir contra a minha consciência. Então eu pedia no dia da prova 2 papéis. Um para escrever o que eles pediam e outro para escrever o que eu pensava. Aí eu escrevia tudo que estava lá e outro aqui que eu escrevia como é que eu achava que a coisa tinha que ser. Por quê? Porque estava escrito e eu não podia sair disso. No início o pessoal não queria saber daquilo que eu escrevia. Colocava um X bem grande e me entregava de volta. No segundo ano não me entregavam mais. No terceiro também não. Mas no dia da minha formatura, no 4º ano, eu me lembro que a liderança, o diretor me disse assim, quando essa moça entregava um trabalho, o trabalho que ela entregava era um tratado médico. E nós brigávamos entre nós para saber quem que ia ficar com o original. E eu não sabia disso. Sabe o que eu colocava lá? Nenhuma palavra minha. Todo o material do mente, caráter e personalidade, do medicina e salvação, das verdades que nós temos na nossa igreja. Você tem que começar a acreditar no que você tem na mão. Nós temos a melhor mensagem financeira do globo terrestre. A melhor organização do mundo é a organização adventista. Porque Deus deu. O maior sanitarista do mundo, Moisés. Nosso povo, meus ancestrais. Yes! Aqui, ó. Só gente boa. Sim ou não, gente? Os que não eram foram tirados de lado. Você tem que começar a olhar a Bíblia de outro jeito. Isso aqui é nossa vida, é nosso povo, é nossa gente. Eu sei que me olhando para tirar essas partes daí, que a gente brinca, né? Meu esposo acabou de fazer assim, então não vou tirar não. Voltando atrás. Queridos, você tem que começar a ver essas coisas com outra cabeça. Isso daqui é nosso povo, aqui é nossa gente. Você tem que começar a acreditar na verdade que você professa. Aliás, deve ser a única coisa que você tem na vida. Tudo aqui vai acabar. Tudo que você está vendo vai ser destruído. Todas as cidades serão derrubadas. Nada disso, nada. Nós não vamos levar nada. A única coisa que nós vamos levar são pessoas. A única coisa que tem valor aqui é gente. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Invista em pessoas. Não invista em mais nada. Invista em gente para você ver o que vai acontecer. Mas nós não fazemos o que temos que fazer, então somos responsáveis pela miséria do mundo. Posso dizer outra coisa para você entender melhor?
Qual é o seu endereço? Pensa aí no seu endereço. E se eu te disser que este é só o endereço fake, porque sua casa mesmo está lá. Você não mora aqui, você está aqui. Sua casa é lá. Você é peregrino aqui. Você só mora nesse endereço para ajudar as pessoas ao redor, porque você é luz do mundo. Você é sal da terra. E enquanto você não entender isso, você vai viver igual às outras pessoas, precisando de ajuda ao invés de ter ajuda para dar. O Senhor Deus disse, eu te dei autoridade, o Senhor Deus disse. Autoridade até sobre os demônios. Foi isso que ele falou ou não? Sim ou não, senhores? Foi. Quando Jesus mandava os discípulos pregar, o que é que ele fala? Ele falava, para pensar. O que ele mandava os discípulos fazerem? Ele dizia assim para os discípulos, vão, preguem o evangelho, cuidem da saúde das pessoas, curem as doenças, não é? E que mais? Expulse os demônios. Cadê nós fazendo isso? Está na hora de você conseguir o poder de Deus, que o Senhor Deus dá para você, em favor da miséria humana. Mas nós não fazemos. Você conversa com pessoas, elas estão cada dia mais inaptas, incapazes, paradas. Aquilo que nós lemos hoje de manhã, dormindo. Desperta tu que dormes, o Senhor Deus disse. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. O mundo precisa o que nós temos. Eu ando aí pela rua e fico olhando, esse precisa. Todos precisam. Todos precisam. Eu me lembro de uma mulher, eu trabalhava para uma senhora nos Estados Unidos, e essa senhora me humilhava muito. Mas essa mulher me humilhava que era um terror. E eu me lembro que o Senhor Deus falava na minha cabeça, não fale nada, nem responda. Ela precisa do que você tem. Ela precisa do que você tem. O Senhor Deus me dizia, a mulher me judiava, todo dia me judiava. Espera aí, quando foi um dia, pertinho do Natal, eu embrulhei um Patriarcas e Profetas do mais bonito que tinha, levei para ela, falei bem assim, um presente para você. Ela pegou o livro assim, aquela coisa linda, aquela capa bonita, falou, Patriarcas e Profetas, Ellen White. Eu falei, minha irmã. Aí ela, o quê? Você tem uma irmã americana? Eu falei, tenho. Assim um monte, ó. Tem ou não tenho? Sim ou não? Sim. E ela pegou aquele livro, eu falei bem assim, eu quero que a senhora leia, porque ela era judia. E ela me judiava. E ela ia se interessar por aquilo. E eu entrei no quarto dela uma outra vez, quando fui lá limpar a casa dela, e eu vi que ela estava lendo o livro. Eu vou dizer uma coisa a vocês, abram bem os ouvidos. O mundo precisa do que você tem. E você quer saber de uma? Nós sobejamos isso. Você tem de sobra. Você não tem ideia a quantidade de bênçãos que passa pela nossa mão. Veja as pessoas como você precisa salvá-las. E quer que eu te diga uma coisa? É nossa obrigação. O que nós merecíamos? Só para você ter ideia. O que nós merecíamos? Morrer. Nenhum que faça bem. Não tem um bom nesse planeta. Todos nós merecíamos morrer. Nós estamos no lucro. Todos os dias é lucro. Todos os dias é lucro. Eu estou no lucro todos os dias. Eu não tenho que esperar nada de Deus. Não preciso que Ele me empurre. Irmãos queridos, você precisa pensar isso. Você não é um bebê para ser mimado. Você não precisa que te enviem flores. Você não precisa que alguém te convença que tem que fazer alguma coisa. Você tem que entrar nisso. Só que nós não fazemos e o mundo perece. E vocês sabem qual é a melhor maneira de pregar? Olha a linguagem da Bíblia. A Bíblia diz assim que as pessoas de fora iriam olhar para nós, iam agarrar na nossa saia, iam dizer, me leva com você porque eu estou vendo que você tem Deus. Isso é bíblico. Quando as pessoas olham para você, ficam animadas. Quando você abre a boca, elas dizem, uau, eu quero seguir isso. É assim? Ou fala, puxa, que vida miserável que tem. É assim? Pensa. Em nome de Deus, é hora de você pensar. Isso é uma coisa muito séria. Existe um espaço
que é nosso, que nós nunca alcançamos. E você tem que cair de joelhos e jejuar e orar e falar, Senhor, me dá isso. Irmãos, você sabe por que que a Inglaterra foi quase todinha aos pés do Senhor? Você sabe por que que a Holanda já foi todinha cristã? Você sabe por que que a Europa inteirinha foi varrida pela verdade do Senhor? Por quê? Porque algumas pessoas se atreveram a orar e a clamar e se colocar no trabalho. Eu subi ali nos Valdenses e eu fiquei impressionada com uma coisa. Eu descobri um negócio que eu não sabia e aquilo me envergonhou. Sabe o que os Valdenses, o que acontecia? Que uma mãe valdense, o maior sonho dela era colocar um filho para ser missionário. Aí sabe o que acontecia? Te assusta agora. Eram 3 anos de curso, 2 anos lendo, estudando. O 3º ano não podia sair para ser missionário. Também não podia ficar estudando. Você já está livre. Mas e por que ele não podia sair no 3º ano para ir fazer o trabalho de Deus se ele já estava formado? A liderança dos valdenses dizia, você só vai sair depois que você provar que o que você estudou está na sua vida. Então ficava 1 ano o pessoal olhando eles, pastor. Agora veja, no dia deles irem embora, isso foi o que mais me impressionou. No dia de ir embora, o menino valdense, a mãe chamava e falava, o rapazinho que ia sair para o trabalho, ela dizia assim, adeus, até a volta de Jesus. Ela sabia que nunca mais ia ver aquele filho. E vários deles, a maior parte, quase que a totalidade, nunca mais voltou. Mas eles varreram a Europa com a mensagem do Evangelho. Vocês sabem o poder de uma pessoa que é imbuída pelo poder de Deus numa cidadezinha, num local, experimenta cair de joelhos e pedir a Deus. Deus tem saída para qualquer lugar, para qualquer situação. Ouça o que eu estou te dizendo em nome de Jesus. Ouça o que eu estou lhe dizendo, Deus tem poder para isso. Mas nós não fazemos. E olha o que o Senhor Deus diz, veja lá o verso 17. Então ele me disse, viste, filho do homem, é coisa de pouca monta para a casa do Judá o fazerem tais abominações como fazem aqui? Devem ainda encher a terra de violência e continuamente provocar-me a ira, ei-los a chegar um ramo ao seu próprio nariz. O que é um ramo ao seu próprio nariz? Eu não sei se vocês se lembram, eu por ser descendente de escravos, eu fui estudar muita coisa a respeito de meus próprios antepassados. Mas era colocado um ramo, uma argola no nariz do escravo. E essa argola, que era colocada nessa cartilagem, doía terrivelmente se puxasse. E era colocada uma corda amarrada na cintura do dono. E o dono caminhava e o escravo ficava olhando para onde? Para os passos do dono, para não deixar esticar a corda. Porque se esticasse ia fazer o quê? Então o que acontecia? Ele ficava de olho no dono, ele não olhava para o lado, para lugar nenhum. Ele olhava exclusivamente para o dono dele, olhava para os passos, o dono ia sentar, ele também abaixava, ele se levantava, ele não podia nem 1 minuto tirar o olho do dono. Vocês entenderam isso? Se ele tirasse, o que ia acontecer? O Senhor disse que aqui estão pessoas, quando não estão trabalhando, não estão se ajustando, não estão fazendo o que Deus pede, continua em adoração a deuses errados, continua vivendo em sensualidade. Essas coisas todas, o que eles estão fazendo? Colocando um ramo no seu próprio nariz. Quem é que está segurando a corda? Aí alguém fala o verso 18. Por favor, me diga quem é que fala o verso 18. Leia na sua Bíblia. Leia para mim o que diz o verso 18. Pelo que também eu procederei com furor, os meus olhos não poupará, nem terei piedade, ainda que me grite, e ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Peraí, quem está falando isso? Uma pessoa má? Olha o que está escrito aqui. Pelo que também eu os tratarei com furor. O que é furor? O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos, eu não ouvirei. Quem está falando isso? Para quem? Para esse povo que está fazendo essas coisas? Me diga aqui uma coisa. Quando você fala a respeito de Deus, você imagina um Deus romântico.
Um Deus que qualquer coisa que aconteça, Ele nada vai fazer. O Senhor Deus aqui está dizendo, ainda que me gritem os ouvidos, eu não ouvirei. Não terei piedade. Por quê? Eu escrevi isso aqui, irmãos? Quem escreveu isso? Quem escreveu? Ezequiel. Ele ouviu isso de quem? Tá, agora vamos ver o que foi que Deus começou a fazer. Até aqui é o que Ezequiel viu. Ezequiel 9 é o que Deus ia fazer. Dá uma olhada no que Deus fez. Verso 9. Então ouvi uma voz que gritava com grande voz. Trazei os intendentes da cidade, cada um com suas armas, com suas flores na mão, com seu buquê na mão. É isso? Com o que, irmãos? Olha, peraí. Deus está vendo o povo de Israel fazer um monte de barbaridade, não está? Aí o Senhor Deus manda vir quem? Quem são intendentes? Quem de vocês sabe o que significa intendentes? São como se fossem guardas, intendentes da cidade, são aqueles que fazem justiça na cidade. Mandou chamar os intendentes da cidade, cada um com o que na mão? Para que alguém usaria uma arma destruidora? Para quê? Para fazer o quê, irmãos? É óbvio que é para matar. Mas você nunca imagina que Deus faria uma coisa dessa. Na minha Bíblia está escrito executores. Executores. Agora te assusta. Vamos ler o verso 1 e verso 2. Então ouvi uma voz que gritava com grande voz: trazei os intendentes da cidade, cada um com suas armas destruidoras na mão. E vi 6 homens que vinham da direção da porta alta, que olha para o norte, cada um com suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com tinteiro de escrivão à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. O que você acabou de ler? Que quando Deus chamou os intendentes, quantos homens vieram? 6. O que eles tinham na mão? E veio um 7º. Este 7º veio com o que na mão? Ele estava todo vestido de linho e tinha um tinteiro de escrivão na cintura. Sim ou não? Gente, presta atenção agora que você não pode perder. Verso 3. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava e foi até a entrada da casa. Então clamou o Senhor ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à cintura. E lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se comete no meio delas. Aos outros disse, ouvindo eu, aos outros quem? Os 6 que não clamavam. Não, os 6. Isso é interpretação de texto. Gente, olha aqui o que você leu. Olha para cá. Deus disse assim, presta atenção agora. Venham os intendentes da cidade, cada um com o que na mão? Aí vieram 6 homens, não foi isso? Com o que na mão? No meio deles veio um homem vestido de linho com tinteiro de escrivão à cintura. Deus pediu para o tinteiro de escrivão passar pelo povo de Israel e marcar todo mundo, foi isso? Não. Mandou marcar somente quem? Estavam clamando por essas abominações. Só quem adorava, quem gemia por causa dessas abominações. Era para selar só quem guardava o sábado? Peraí, todo mundo guardava o sábado? Eram todos judeus? Era para selar quem? Só quem estivesse chorando e gemendo pelas coisas erradas que estivesse no meio deles. E aí, depois disso, mandou chamar os outros 6. Mandou fazer o quê? Vamos ler. Você precisa entender agora o que Deus mandou fazer. Vamos ler o verso 3 e 4 juntos. Por favor, em nome de Deus. Verso 3 primeiro. Eu preciso que você entenda bem certinho, que não pode sobrar dúvida. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava e foi até a entrada da casa. Então clamou o Senhor ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à cintura. E lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem, por causa de todas as abominações que se cometem no meio delas. Aos outros, disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri.
Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Olha para cá. Vamos de novo, presta atenção. O povo de Israel está fazendo um monte de bagunça. Deus manda chamar os intendentes, cada um, vem 6 homens com o que na mão? No meio deles vem um homem vestido de linho. Quem que Deus chama primeiro daqueles 7? O homem vestido de linho. Manda fazer o quê? Marcar quem? Só os que estavam chorando e gemendo pelas coisas erradas. E aí, quando o homem com tinteiro vai marcando na testa deles, o que ele mandou os outros 6 fazerem? Executar quem? Os que não estivessem com selo, os que sobrassem. Matai velhos, crianças, jovens, virgens, todo mundo. A começar pelo santuário. Me responda, com que povo? De que povo Deus está falando que vai acontecer isso? Te assusta agora. Verso 7. Então ele me disse, contaminai a casa, enchei os atros de mortos, ide. E foram-se e puseram-se a ferir as cidades. Agora veja o que Ezequiel fez, verso 8. Havendo-os eles ferido, e ficando só eu de resto, caí sobre a minha face e clamei, Senhor Deus, dar-se-á o caso que destrua todo quem? De onde vem esse nome restante? Remanescente. A palavra que está aqui no original só é usada 2 vezes na Bíblia. E essa é uma delas. Está falando de um resto que sobra. Olha o verso 8. Havendo eles ferido e ficando somente eu de resto, caí com a minha face e clamei e disse, Senhor Deus, dar-se-á o caso que destrua todo o restante de Israel, derramando tua indignação sobre Jerusalém? Agora a resposta de Deus. E ele me respondeu, a maldade da casa de Judá e de Israel é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. E eles dizem, o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Quanto a mim, não me pouparei o meu olho, nem me compadecerei, mas sobre a cabeça deles farei cair o seu caminho. Então o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o tinteiro, tornou com a resposta dizendo, fiz como me mandaste. O que vocês acabaram de ver? O povo de Israel fazendo todas as abominações, Deus chama um homem vestido de linho e manda selar somente os que estavam sofrendo pelo que estava errado. E o restante foi levado à destruição. Todos eles, a começar pelo santuário, significa começar pela liderança. Entenderam isso ou não? Agora olhe para cá. E aí Ezequiel chora. Senhor, como pode uma coisa dessa? O Senhor vai acabar com o restante do povo de Israel? Ele diz, a maldade de vocês é tão grande, porque vocês enchem a terra de violência, vocês enchem a terra de sangue. Eu quando lia isso daqui, eu ficava pensando, meu Deus, que coisa horrível. No entanto, a minha pergunta é, para quem o Senhor está falando? Por favor, leia isso aqui agora. Testemunhos Seletos, volume 2, página 64 em diante. Toda vez que você vê alguma coisa, procure saber qual é a explicação que Deus deu para aquilo. Vamos ver? Eu vou pedir a você agora que você abaixe a sua cabeça e peça, Senhor, me ajude a entender isso. Fale com Deus, você aí. Para que isso não passe. Só um detalhe, né? Pede a Deus, você e o Senhor. Senhor Deus de misericórdia, amado Pai Celestial, eu rogo a Ti em nome de Jesus que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Amém. E o Senhor nos ajude, o Senhor dê Teu Santo Espírito para entendermos essas verdades. Não permita que nós venhamos a nos distrair e que isso seja exatamente o que precisamos ouvir e que em nome de Jesus, se foi escrito é porque precisa ser lido. E Pai, eu rogo a Ti em nome de Jesus Cristo que o Senhor faça seu trabalho em nós.
Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Eu quero ler com você agora isso aqui. A ordem é: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ezequiel 9:4. Me diga, isso era o mesmo assunto que nós estamos falando, sim ou não? Aonde está a explicação disso? Testemunhos Seletos, volume 2, página 64. Vamos juntos agora ler isso que ela está explicando? Vamos lá. Esses que suspiram e gemem, quem são esses? Antes de ler, a gente pensa que é aquele povo que fica, olha aquela saia ali, que desgraça, olha aquela música horrível, dá uma olhada esse povo que não vale... Vocês já viram que tem gente assim, sim ou não? Que passa a vida toda na igreja, olhando, sofrendo pelas coisas erradas, sim ou não? Mas não fazendo nada para ajudar. Vocês já viram isso ou não? São pessoas que são rápidas para achar um defeito, mas não sabem resolver um defeito. Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Se você não sabe ajudar, é melhor não falar. Quem sabe, olha o que eu vou dizer. Quem consegue descobrir um defeito e não ajuda é Satanás. Satanás é rápido para saber onde a gente está errando. E ele acusa, sim ou não? Mas ele não ajuda. A pessoa que olha, acusa e não ajuda, está fazendo o trabalho de Satanás. Quem são esses que suspiram e gemem? É gente que luta pelo outro, que faria qualquer coisa para ver o outro bem. Que quando vê alguém sofrendo, vai lá e ora até ajudar aquela pessoa como se fosse um filho. Não pode desistir de pessoas. Não pode desistir de pessoas. Não pode desistir de pessoas. Você ouviu isso? Isso não significa que você tem que aceitar o que está errado. Você tem que dizer o que está errado. Mas você tem que orar muito antes de ter coragem e o jeito para falar com aquela pessoa. Ora, jejua, caia de joelhos, implore a Deus, fale por aquela alma. Lute por ela. Nós temos que pedir a Deus que desenvolva em nós um amor tal que a gente não consiga deixar passar por alto a miséria humana. Isso é chorar e gemer por outra pessoa. Chorar e gemer por causa do pecado. Não é chorar e gemer porque você está vendo um pecado. É chorar e gemer porque você quer livrar alguém do pecado. Entendeu? Senão não adianta. Presta atenção agora. Presta atenção aqui. Olha só. Esses que suspiravam e gemem haviam estado a pregar as palavras da vida. Haviam reprovado, aconselhado e suplicado. Alguns dos que estavam desonrando a Deus arrependeram-se e humilharam o coração diante dele. Mas a glória do Senhor apartara-se de Israel. Se bem que muitos ainda continuassem as formas de religião, faltava seu poder e sua presença. O que é isso? Continuava tendo culto e tudo, mas Deus não estava mais lá. Vocês podem imaginar um negócio dessa natureza? Quantos anos o povo judeu levou cordeiro para ser morto e já não precisava mais de cordeiro? Quantos anos? Quantos anos? Desde o ano 31 até o ano 70 se levou cordeiro e Jesus já não aceitava mais cordeiro nenhum, porque o cordeiro já tinha sido morto. Foi isso ou não foi? O povo já tinha, do ano 34 em diante, com a morte de Estevão, o povo já não era mais aceito, a verdade já tinha sido passada para os gentios, e eles continuavam ainda as formas de religião. Posso dizer uma coisa a você? Não pense que vir para a igreja é ser adventista. Quando você vem para a igreja, culto não se assiste, culto se presta a Deus. Você não vem para a igreja para assistir um culto, você vem para oferecer um culto a Deus. O que você faz aqui é culto. A música que você canta é um culto. A roupa que você vem é um culto. A comida que você botou dentro da barriga é um culto. Porque vai formar sangue para você adorar a Deus. Tudo que você traz para Deus é um culto. Senhor, aqui está o culto que eu quero te oferecer. Porque é na tua igreja, na tua casa que eu venho me entregar para ti. Mas nós pensamos que é o contrário. O que vai ter de bom para eu saber se eu vou? Está errado. Não é assim. Não é isso que Deus pede. Nunca foi e nunca será.
A glória do Senhor se aparta de lugares onde a pessoa pensa que ela é o centro. Ela não é o centro. Nenhum ser humano é centro. Irmãos, nós merecíamos a morte. Nós estamos tendo o melhor de Deus. Nossa igreja tem o melhor do céu. Mas a glória do Senhor apartara-se de Israel. Se bem que muitos ainda continuassem com suas formas de religião, faltava seu poder e sua presença. Irmãos, está na hora da gente ajoelhar e clamar a Deus, dizer: Senhor, me ajude, tem misericórdia de mim e faz teu poder voltar para a nossa igreja. O poder voltará para você. Sabe quem é que muda a igreja? É a sua vida. Fala assim: eu não sei, minha igreja não tem mais poder. Começa por você. Começa pela sua casa. Caia de joelhos, jejue, clame ao Senhor. Faça uma transformação na sua casa. Peça a Deus para você ver se a igreja não vai ter poder. Avante, presta atenção nisso aqui agora. Ao tempo em que sua ira se manifestar em juízo. Peraí, a ira de quem? De quem? De Deus. Ao tempo em que sua ira se manifestar em juízos, estes humildes e devotados seguidores de Cristo se distinguirão do resto do mundo pela angústia de sua alma, a qual se exprime em lamentos e prantos, reprovações e advertências. Isso aqui não é as pragas, é a ira de Deus. O Senhor Deus diz que gotas da sua ira têm caído sobre a terra. Gotas. Avante. Ao passo que outros procuram lançar uma capa sobre o mal existente e desculpam a grande impiedade reinante em toda parte, os que têm zelo pela honra de Deus e amor pelas almas não se calarão a fim de granjear o favor de ninguém. Sua alma justa aflige-se dia a dia pelas obras e costumes profanos de quem? De quem, irmãos? Olha para cá. Quem que é ímpio? Quem que é ímpio? Nós costumamos pensar que ímpio é quem está lá fora matando e roubando. E se eu disser para você que ímpio não é quem está matando e roubando? Eles são considerados gentios. Ímpio é quem sabe a verdade e não faz. Entendeu? Deus não considera ímpio quem não sabe de nada. Quem não sabe de nada não é ímpio, tadinho. Eles não sabem. Quem que é ímpio de verdade? Não é a igreja, não. É eu. A igreja não é, a igreja é pura, irmãos. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Nós temos que parar de achar que quando um de nós faz um problema, é a igreja toda que está fazendo. Não é. Uma pessoa ela inventa fazer um negócio totalmente errado, a gente fala: olha como a igreja está. Não é a igreja. A igreja não tem nada a ver com isso, nós estamos estragando a igreja. Sua alma justa aflige-se dia a dia pelas obras e costumes profanos dos ímpios. São impotentes para deter a impiedosa torrente de iniquidade e assim se enchem de dor e sobressalto. Lamentam diante de Deus o verem a religião desprezada onde? Nos próprios lares de quem? Daqueles que receberam o quê? Quem foi o povo que recebeu grande luz? Será que a senhora White está falando do povo do passado ou de nós? Te assusta agora, ó. Lamentam-se e afligem sua alma porque se encontra onde? Na igreja, orgulho, avareza, egoísmo e engano quase de toda espécie. O Espírito de Deus que impulsiona a aceitar é reprovado e espezinhado, ao passo que os servos de Satanás triunfam. Quem são os servos de Satanás? Os que sabem que deve fazer e luta dizendo: não vou fazer e acabou. E tem que me aceitar desse jeito e pronto. Me respeite, porque eu quero fazer assim. Isso não tem nada a ver. Avante, olha isso aqui. Deus é desonrado e a verdade tornada de nenhum efeito. Irmãos, lê essa frase aqui. A classe que... 1, 2, 3. A classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre o pecado dos outros, será deixada sem o selo de Deus. Como é que é? A gente pensa que quem vai ser selado é só quem guarda o sábado, não é isso? Pensa, guardou o sábado, está seguro, não é assim? Pois não é assim. Qual é a classe que não será selada?
A classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre o pecado dos outros, será deixado sem o selo de Deus. Por que hoje de manhã eu falei tanto que precisamos do Espírito Santo? Tem que rogar, o Espírito Santo é que convence do que está errado. Sim ou não? Avante, ó. O Senhor comissiona seus mensageiros, os homens que têm armas destruidoras na mão. Quem é que Deus diz que são mensageiros dele? Presta atenção agora. Vamos ver quem. Passai pela cidade após ele ferir. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Irmãos, o que eu li daqui para frente me fez tomar a decisão de pregar esse assunto. Olha o que está escrito. Avante. Vemos aí, leia comigo, 1, 2, 3. Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Quem é a primeira a sentir o golpe da ira de Deus? Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído seu depósito. Avante. Colocaram-se no ponto de vista de que não precisamos esperar milagres e as assinaladas manifestações do poder de Deus como nos dias da antiguidade. Os tempos mudaram. Quantos já ouviram essa frase? Quantos ouviram essa frase? Agora olha o que Deus diz sobre essa frase. Estas palavras fortaleceram-lhe a incredulidade e dizem: o Senhor não fará nem bem nem mal. É demasiadamente misericordioso para visitar seu povo em juízos. Sabe aquela coisa? Os tempos mudaram. Isso não é. Deixa para lá. Olha o que mais. Presta atenção. Avante. Assim, paz e segurança é o grito de homens que nunca mais erguerão a voz como trombeta para mostrar ao povo de Deus as suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Estes cães mudos que não querem ladrar são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Gente, lê essa frase. Homens, virgens e crianças, todos perecerão junto. Por que as crianças também? Não sei se vocês já perceberam que nós criamos do jeito que nós pensamos. As nossas crianças acabam tendo os nossos defeitos. Os coitadinhos que não têm nada a ver com isso acabam recebendo a miséria do que nós somos. Eles não gostam do que nós gostamos? Fala assim: por que seu menino não gosta de verdura? Eu também não gosto, então eu não forço ele. Vocês já perceberam o que as nossas crianças, qual é o alvo deles? Gente, eles vão passar pela grande tribulação. Você já preparou? Avante, olha isso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui que vai ser dito. Agora, juntos, agora é o tempo de prepararmos. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher de língua falsa ou de coração enganoso. Todos os que recebem o selo de Deus devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Vocês entendem o que é separado? O que é separado? O que é separado? Separai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo e eu vos receberei. Mas você precisa da ação do Espírito de Deus para entender o que é imundo. O que Deus não aceita. O que o Senhor Deus não permite. O que Ele falou que não é. Irmãos, no planeta Terra existe 2 reinos brigando. Satanás tem anjos, Deus também tem anjos. Satanás tem o mundo, Deus tem o mundo. Deus tem os mundos, sim ou não? Tudo que Deus tem, Satanás tem. Deus tem o casamento, Satanás também tem um tipo de casamento. Deus tem o namoro, Satanás também tem um tipo de namoro. Deus tem a comida, Satanás também tem um tipo de comida. Deus tem uma criação, Satanás tem um tipo de criação.
Tudo que Deus tem, Satanás tem um paralelo. E você tem que descobrir se não está usando fogo estranho. É a nossa chance de observar isso diante de Deus e pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor trabalhe conosco, que o Senhor nos dê forças. Eu vou pedir para você ler Ezequiel 33, 31. Irmãos, o que você vai fazer disso que você está lendo? Ezequiel 33, por favor. O que você vai fazer disso que você acabou de ler? Ezequiel 33, por favor. Abra comigo Ezequiel 33. Verso 31 diz assim. O Senhor Deus diz: eles vêm a ti, como o povo costuma vir. Se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Pois lisonjeiam com a boca, mas o coração volta para o lucro. O que é isso que Deus está falando? A gente até acha certo, porque não tem como refutar. Está na Bíblia, o Espírito de Profecia diz também, acabou, não tem o que dizer. Mas a gente acaba lendo e falando, eu tenho que voltar para a minha vida. Mas há uma promessa do Senhor. Ezequiel 11. Por favor, Ezequiel 11. Há uma promessa de Deus. E essa promessa do Senhor é uma bênção tão grande. Eu vou dizer uma coisa para você, antes de dizer qual é o verso de Ezequiel 11. Deixa a sua Bíblia aberta em Ezequiel 11. E eu quero falar uma coisa para você. Eu queria ter as palavras corretas para dizer o quanto você é amado, importante. De todos os seres que já existiram ou que vão existir. Dizem que nesse mundo já teve 146 bilhões de pessoas. Está escrito aí num site demográfico. Eu não sei se é verdade, mas está escrito lá. 146 bilhões de pessoas. É gente, né? Sim ou não? Você tem ideia quantas pessoas existem nos mundos não caídos? Milhares de anjos. Bilhões e bilhões. Ih, você não tem nem ideia. De anjos, de mundos não caídos, etc. Agora olhe para cá. De todos os seres que já existiram. De todos os seres que ainda vão existir. De todos que existem nos mundos, de todos os anjos. Não existe nenhum outro igual a você e nem nunca vai existir. É uma fusão de dois gametas formando um ser que nunca mais vai existir outro. Nunca existiu nem nunca vai existir. Sabe o que é isso? Isso é poderoso demais. Deus, quando olha para você, e é de propósito que Ele fez isso, sabe que só existe um de você e mais nada. E quando eu penso nisso, eu falo, meu Deus, que coisa fantástica. Que glorioso isso. E quer que eu te conte uma coisa? Eu vi o pastor Ayrton comentando lá na conferência, né? Dizendo assim que nós chegamos a 22 milhões, não foi isso, pastor? 22 milhões. Deixa eu dizer uma coisa. 22 milhões para 8 bilhões não parece muito pouco? Sim ou não? E dá a impressão que nós somos a minoria, não é? Sim ou não? Posso dizer uma coisa para você? Se você olhar para esse mundo, parece que nós somos a minoria. Mas, por favor,
Olhe a quantidade de gente nos outros mundos. Tem mais gente fazendo certo ou mais gente fazendo errado? Nós fazemos parte da minoria ou da maioria? Maioria, irmã. Você não faz parte desse mundo. Tem mais seres de Deus fazendo o certo do que o errado. Você faz parte da maioria. Entendeu isso? Se pudesse os nossos olhos serem abertos à multidão de anjos que estão nesse lugar. A quantidade de anjos que foram conosco, que fizeram aquela volta no lago hoje, irmãos, conosco. Que estiveram lá nos locais, que permaneceram com a gente. E permanecerão até o fim. Sabe o que é isso, irmã? Nós não estávamos andando sozinhas. 2 anjos estavam conosco, leais e fiéis. Irmãos, vocês não têm ideia da beleza e da grandiosidade, do como o céu nos vê. Eles nos olham, nos assistem e com certeza absoluta, assistiram todos os sermões aqui. Assistem vocês em casa, lutam conosco, trouxe vocês. Tem um trabalho tremendo do céu para com a sua vida. Em nome de Deus, dê valor ao que Deus está fazendo para você. Você pode não dar valor para você. Eu sou o tipo de conselheira envolvida, com a psicologia, que eu não acredito. Eu acho uma barganha terrível com a vida esse negócio de dizer, você tem poder em você, sua autoestima tem que crescer. Eu não acredito em nada disso. Ouça bem o que eu estou te falando. Não acredito nisso. Eu acredito que eu devo acreditar no valor que Deus me dá, não no valor que eu tenho, porque eu não tenho valor. Só tenho valor para o céu. É para Deus que a gente tem valor. Valemos o sangue do Filho de Deus. Esse valor é o que vale. E é isso que tem que me erguer. E é isso que tem que me fazer feliz. E a minha felicidade tem que estar nisso. Que eu tenho vida e vida em abundância. Ainda que morra, o Senhor Deus diz, viverá. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que eu queria que seus olhos parassem. Que em nome de Deus você pensasse sobre isso. Que o seu valor está associado a Jesus, ao Filho de Deus, à majestade do céu. Isso é fantástico, isso é grande demais. Independente de tua... Olha, que Deus se importa se você é rico, é pobre, é azul, é branco, é empregado, empregador. Deus não se importa com isso. E Deus não precisa ser convencido de quem nós somos. Ele nos ama. E nos ama muito. E nos ama muito. Por favor, em nome de Deus, não joga fora a sua vida. Viver é um negócio muito sério. E eu ainda acredito uma coisa. O grande problema de Satanás é que ele quer ganhar tempo, porque ele sabe o que é viver. Ele dá valor à vida. Ele já esteve lá, onde você vai para lá, ele nunca mais vai voltar lá. Já parou para pensar, pastor? Ele nunca mais vai pôr o pé onde a gente vai. Sabe o que é isso? Ele tem a certeza que nunca mais. Ele nunca mais vai lá. Você vai. Entende o que é isso? Então ele, quando olha, ele pensa, puxa, eles têm tudo o que eu tive. E muito mais. Sabe por quê? Satanás e os anjos só vivem porque Deus dá fôlego de vida a eles. Quanto a nós, o Senhor Deus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória ao nome do Senhor. E está na hora de você entender isso. Está na hora de você levantar sua cabeça nesse sentido e se colocar na posição. Quer dizer que eu digo uma coisa? Caia de joelhos, fale com o Senhor, trabalhe com Deus, lute com o Senhor, lute com a sua casa, lute com a sua família, para que Deus faça com você o que está em Ezequiel 11, verso 18 em diante. Ezequiel 11, verso 18 em diante. Ezequiel 11, verso 18 em diante. Olha o que está escrito aqui. Diz assim, eu vou ler com você. Virão ali e tirarão dela todas as coisas detestáveis e todas as suas abominações. Então eu lhes darei o mesmo coração.
E um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas tem que tirar as coisas detestáveis. Veja o verso 18. Virão ali, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis, e todas as suas abominações. Então eu lhes darei o mesmo coração. Você entendeu isso ou não? Alguma coisa que você esteja fazendo que sabe que é errado? Quer que eu te diga uma coisa? E se eu te disser que todos nós sabemos? E se eu te disser que todos nós sabemos? Por favor, vem em Romanos capítulo 1. E isso é uma coisa muito séria, que se nós entendermos as coisas dentro da visão de Deus, nossa vida muda. Por favor, o livro de Romanos traz uma verdade muito clara para nós como povo de Deus, que seria muito bom se nós tivéssemos a cabeça pronta para entender essa verdade dentro do conceito de Deus. Romanos capítulo 1 vai te mostrar uma coisa. Nós costumamos dizer, se Deus me tocar, eu vou. Se Deus falar comigo, eu vou. No tempo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, nós temos que tomar um cuidado com esta fala. Nós estamos protelando uma entrega e também, olha o que eu vou te dizer, jogando a culpa em Deus, porque Deus ainda não nos tocou. Você quer ver uma coisa? Romanos 1, verso 18 em diante, eu imploro a Deus que nos dê cabeça para ler isso. Olha o que Deus disse aqui. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Visto que o que de Deus se pode conhecer, verso 18, estou lendo 19 agora. Olha o que diz aqui. Visto que o que de Deus se pode conhecer, neles se manifestou, porque Deus lhes manifestou. Quem manifestou? Como assim? Como assim? Alguma vez você já parou, não fecha a sua Bíblia. Você já parou para pensar, ai, coitados, não sabem de nada. Já te aconteceu de você pensar isso? Leia de novo o verso 19. Visto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifestou, porque quem falou com eles? Deus, continua. Olha lá, verso 20 agora. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são o quê? Indesculpáveis. Olha para mim aqui. Posso ser bem honesta? Nenhum de nós pode dizer que não percebe quando está errando. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo fala com você. Vamos ser honestos? Vai lá, seja bem honesto. Você sabe quando está errado ou não? Pelo menos uma intuição de que está errado tem, sim ou não? Sim. As criancinhas têm isso também. Quem que fala isso? Não faz isso. Quem que fala? Não tem jeito. Essa é a verdade. E posso falar mais uma coisa para ti? Sabe por que Deus fala? Porque Deus ama você. E Ele sabe que o fazer o errado tira de você a paz. E Ele não quer que você perca a paz. O Senhor Deus diz, muita paz tem os que amam a sua lei. Para Ele não há tropeço. Isso é verdade. Muita paz tem os que amam a sua lei. Nenhum do nosso povo deveria estar tendo sexo sem estar casado. Porque Deus já ensinou isso. A única coisa que libera alguém para ter sexo é casamento. Sim ou não? Nosso único alvo na vida, único, deveria ser servir ao Senhor. O que o Senhor vai me dar para eu te servir melhor? Só isso. Mas o alvo é, vou te servir, Senhor, vou ajudar a salvar pessoas, vou lutar por gente. No meio do caminho, o que vier para eu me tornar melhor salvador de almas, então me dê, Senhor. Para quê? Você não deve perguntar para uma criança assim, o que você vai ser quando crescer? Você tem que chegar e dizer assim, o que Deus quer que você seja quando você crescer? Por quê? Porque é Deus que tem que dizer para nós o que Ele precisa, o que foi que Ele planejou ao nos permitir nascer.
Ele planejou alguma coisa. Ele pensou alguma coisa sobre nós. Ele imaginou alguma coisa quando nos permitiu nascer. Qual é a razão da sua vida? Para que você está vivo? Você tem que saber. Qual é a utilidade para o reino de Deus? Entendeu? E se você compreender isso só se compreende de joelhos. A maior fala, a maior conversa, a maior luta que se tem que ter é de joelhos diante do Deus do universo. E agora é a sua chance. E hoje à noite eu queria fazer isso com você em nome de Jesus. Que você tivesse a coragem de cair diante de Deus e falar com Ele, confessar, Senhor, tal coisa e tal coisa não está certo, mas eu quero andar nos teus caminhos. Eu quero fazer o que o Senhor pede. Eu não sabia, mas agora eu sei. Eu vivia de acordo com o mundo, mas agora eu entendo. Porque tu me destes a chance de saber. E se você sabe primeiro, antes de outros irmãos do mundo, é porque Deus quer usar você como veículo. Tudo que nós temos a mais que outro é dívida. Como assim? Tem mais inteligência? Dívida. Você deve para os outros que não têm. Você tem mais dinheiro? Dívida. Você tem que ajudar os outros que não têm. Você é mais bonito do que os outros? Dívida. Não tem essa não, de ficar achando, olha como eu sou. Não pense isso. Deus só te dá alguma coisa em função de alguém. Acredite o que eu estou lhe dizendo. No dia que você enxergar a vida nessa forma, nossa igreja tomará a forma para a qual nasceu. Você não está aqui para receber. Você está aqui para ser cheio e ir entregar para os outros e voltar para encher de novo. Você não é o centro é Jesus, você é o veículo. O veículo do céu. Irmãos, que bênção, louvado seja o nome do Senhor, que nos deu vida, nos deu essa igreja tão fabulosa. Irmãos, essa igreja me tornou esposa, me tornou mãe, me deu uma chance, me ajudou, me ensinou a estudar, me deu valores e deu a você também. Para pensar sobre isso. O que o mundo deu para nós? Não deu nada, irmãos. Só tirou de nós. A gente só trabalha para comer um prato de comida. Mês que vem a gente tem que fazer a mesma coisa. E é isso que vai ser até o final. Daqui para frente vai ficar muito difícil viver. Comece a viver a vida do Senhor. E outra, eu vou lhe pedir uma coisa, antes de ler o último texto que está em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 21. Vou lhe dizer uma coisa. Por favor, você precisa entender isso e você que está em casa também. Entenda isso em nome de Deus. Mateus capítulo 21 diz assim. Olhe bem. Abriu? Mateus 21? Eu não vou dizer o versículo porque eu quero que você abra primeiro. Agora eu vou falar uma coisa. Eu queria te convidar para fazer uma coisa. Que aprendesse a viver pela fé. O justo eu queria que você começasse a provar como é acordar e ter a agenda de Deus para fazer. Eu queria te convidar para você entender como é ter a certeza só do que você tem no dia e deixar com Deus o restante. Que o seu trabalho fosse feito nele. Senhor, eu vou para onde o Senhor me mandar. Vou fazer o teu trabalho. Me dá a chance de falar com essa pessoa aqui que está do lado. Senhor, em nome de Jesus, me dá a chance. A obrigação é sua, não é de Deus. Deus já fez a parte dele. É isso mesmo que você ouviu. Não pense que você está ajudando Deus. Você não está ajudando Deus. É sua obrigação salvar pessoas. Deus já fez a parte dele. Agora Ele espera que a gente peça, Senhor, me ajude a ajudar esta pessoa. No seu trabalho, você está ali. Não pense que quem está te pagando ou te sustentando é o teu patrão. E nem confie no cheque do teu patrão, porque isso vai acabar.
Você tem que começar a confiar naquele que não falha nunca. E que disse que nunca ia faltar para você. Essa foi a promessa dele. No dia que você viver desse jeito, você vai entender o que eu estou tentando te falar. De olhar para frente e dizer, vai dar certo. Moisés experimentou isso. Antes dele, Abraão. Antes dele, Noé. Do que eu estou falando? Presta atenção aqui. O Senhor Deus mandou Noé construir a arca. E ele construiu, sim ou não? Você tem ideia do quanto se gastou numa arca daquela? Deus não deu 1 centavo para Noé, só mandou ele construir. Com que dinheiro ele construiu? Quando você acredita, você banca. Moisés, não, Abraão primeiro. Abraão, sai do meio da tua parentela. Senhor, eu saio. E vai para um lugar que eu te mostrarei. Onde é, Senhor? Vai andando. E ele saiu com 1000 pessoas. A casa de Abraão constituía de 1000 pessoas. Qual pessoa em são juízo sai com 1000 pessoas andando? Responda. Você ia dizer, você é louco, não é isso que ia dizer? Sim ou não? Moisés, alguém de vocês já parou para pensar o que era aquilo? Que entra numa nação, quem estava no trono era Faraó, mas quem tinha o poder era Moisés. Sai com esse povo e sai uma multidão atrás dele. A palavra de Deus diz que tinha, presta atenção aqui, 600.000 homens de guerra. Para ser homem de guerra precisava ter 600.000 mulheres, porque para ser homem de guerra tinha que ter esposa. Já são quanto? 1.200.000, não é isso? Agora, se cada um deles tivesse só um filho, quanto seria? Tá bom, mas se alguém tivesse pai e mãe junto, quantas pessoas seriam? Bora. Agora deixa eu comentar uma coisa com você. Digamos que ele tivesse 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas com ele. Vocês têm ideia de quanto de água precisa para um dia, para essa quantidade de gente? Vocês têm ideia da quantidade de comida que precisa para um dia, para essa quantidade de gente? Quanto tempo eles ficaram com Moisés? Responda, meu irmão. Quando foi algum momento que Moisés disse assim, ó, Senhor, me tira, eu não quero, eu não vou ficar, isso é loucura ficar com esse tanto de gente. Me responda. Quando você confia em Deus, pão cai do céu, a água caminha do seu lado e vai te seguindo. Quando você confia em Deus, o Senhor Deus manda os anjos na frente, fechar a boca das serpentes, para não picar você. Quando você confia em Deus, há uma nuvem em cima de dia e há uma outra noite para te aquecer. Quando você confia em Deus, o Senhor Deus luta as tuas lutas, Ele quebra todos os ferrolhos de ferro. Quando você confia em Deus, é o Senhor que vai à frente e o método dele é que funciona. E eu estou implorando a você que acredite nesse Deus. Você tem que parar de pensar que as coisas são do teu jeito. Enquanto pensamos que é do nosso jeito, nós somos uns fracassados porque nada funciona. O que mais vai precisar acontecer para você entender que não funciona do teu jeito? O que mais precisa acontecer nesse mundo para você entender que o mundo faliu? Não tem 1 centavo para enfiar nesse mundo mais. Não me interessa esse mundo. Irmãos, quem vê Canaã não quer mais saber essa terra. Eu te convido a ver Canaã. Quem enxerga as uvas de Canaã, esse mundo perde o sentido. E eu te peço, olha para cima, enxerga o mundo que já é teu, te pertence já é seu. E é a sua chance agora, é a sua chance. Quer que eu diga uma coisa para vocês? Vocês não sabem com que respeito eu venho aqui pregar para vocês. Vocês não têm ideia. Vocês sabem de quem que eu acho? Que é a Alemanha inteirinha. A Alemanha inteira é do Senhor Jesus. Obrigada, irmã. A Alemanha toda
todinha. Pastor, eu sei que tem prefeito aqui, deve ter um pessoal, mas é o senhor, que é a única pessoa que Deus tem aqui, o senhor e qualquer outro pastor adventista, que Deus tem como representante do céu para esse trabalho. Ouça o que eu estou lhe dizendo, mais que qualquer prefeito, governador, seja o que for que tem aqui, que eu não sei o que é, mas é o senhor que Deus vê. É quando Deus olha de cima, é isso que ele vê. Vocês entenderam que este país pertence a Deus? E você está aqui como guerreiro e soldado do Senhor? Vocês são guerreiros, porque tem uma luta, tem uma guerra. Então você é o guerreiro. Está entendendo isso? Se você entender isso nesse nível, você vai sair fora dessa posição pequena e começar a se enxergar de outra maneira. Glória ao teu nome, Senhor. A Europa inteira, irmãos. O mundo inteiro vai ouvir. O mundo inteirinho. Isso é promessa de Deus. Está na hora de, pela graça e poder de Deus, você tomar a sua posição. Aí você fala, mas como, Maísa, não tem? Mateus 21, verso 22. Por favor, Mateus 21, verso 22. Tem uma mensagem do Deus do universo para você. Diz assim. O que diz aí? É tudo o que pedirdes. O que é tudo, irmãos? Tudo é tudo. Que tamanho é tudo para você? Agora imagine o tamanho disso para Deus. Veja o que Deus diz. E tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Sabe como isso está escrito no original? Qual é o sentido que está no original? No original é maior. O que está escrito lá? E tudo que pedirdes em oração, crendo, se não existir, eu crio. Que Deus tão bom. Que coisa boa. Ele diz, tudo que pedirdes em oração, crendo, se não existir, eu crio. Sabe o que é isso? Irmãos, vamos sair deste ponto e vamos chegar a Deus e dizer, Senhor, minha parte aqui neste planeta, nesse lugar, o que é que o Senhor quer que eu faça? E o Senhor fará. E o Senhor fará. Ele só precisa que alguém se coloque à sua disposição. O Senhor espera que você seja colocado no lugar para onde foi chamado. Você não foi chamado para morrer, nem para perder. Você foi chamado para vencer em nome de Jesus. Tá certo? Não foi para vencer. Você é mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Essa é a promessa de Deus. Por isso que eu vou ajoelhar com você para orar com você. E eu quero comentar um detalhe, pastor. O senhor não sabe o quanto eu respeito a sua posição. De todos nós, povo de Deus na terra, vocês são os últimos, meus filhos. Vocês vão ficar para sofrer. É isso que o Senhor Deus diz. São os últimos a sair das cidades. Os últimos aguentando o baque aqui. Não se cansem de nós. Nós somos uma multidão barulhenta, pastor. Não se cansem de nós. Mas pastor também é ovelha, também precisa de ajuda. Que Deus te abençoe, pastor, o senhor, sua família, que Deus fortaleça você, irmã. Deus encha vocês de bênção e poder, para que vocês tenham esse alcance de crer e ver quanto Deus vai fazer por vocês, porque para esta hora vocês foram chamados. Outros vieram antes, mas já dormem o sono da morte, e vocês verão o que ninguém viu. Para um tempo qual nunca houve, Deus terá uma igreja qual nunca houve. Eu vou me ajoelhar agora, mas eu vou pedir que o pastor ore. Vamos lá? Pai querido e amado que estás nos céus, nós te agradecemos esse momento que estamos vivendo, essa jornada, Senhor, de reflexão que a irmã Maísa nos tem trazido, mensagens, Senhor, de advertência, mensagens de amor e de seriedade, Senhor, no momento que estamos vivendo. Verdade, Pai Santo. Senhor, ajuda-nos a compreender a solenidade dos tempos que estamos vivendo. Ajuda-nos, Senhor, a colocar-nos na posição
que devemos estar nesse mundo, nesse momento, Amém, Senhor. como atalaias. As pessoas necessitam líderes, necessitam os cristãos, os adventistas que possam, Senhor, ajudar, ser ajudadores neste mundo, porque o mundo está em Em nome necessidade. de Jesus, Senhor. E nós, como comentou a irmã Maísa, temos todas as ferramentas, tudo que é Amém, necessário, Senhor. já recebemos. Amém, Senhor. Agora necessitamos compartilhar. Verdade, Senhor. E para isso, Senhor, para sermos esses instrumentos poderosos, necessitamos primeiro encher-nos de poder. Verdade, Senhor, em nome de E para Jesus enchermos de Cristo. poder, necessitamos uma porção dobrada do Santo Espírito. Misericórdia em E nome de ajuda-nos. Jesus Cristo, Senhor. Não esqueça de nós, não nos abandone. Sabemos que o Senhor não nos abandona. Verdade, Muitas Senhor. vezes temos essa sensação. Somos fracos. Às vezes a nossa fé tambaleia. Senhor, mas ajuda-nos a compreender que a vitória que tantos buscamos, o Senhor já adquiriu na cruz. Amém, O Senhor Senhor. nos deu. Em nome de Jesus, Para Senhor. sermos vitoriosos nesse mundo, para sermos bênção para as pessoas que nos rodeiam, para que muito em breve, quando o Senhor venha a buscar-nos, possamos estar acompanhados de amigos, Em nome de familiares, Jesus, Senhor. de muitas pessoas, Senhor. Amém. E no céu possamos ouvir aquelas palavras, foi através de Ti, foi através da irmã Maísa, através da Heloísa, do irmão Leandro, através de todos nós aqui, Senhor, que estamos no céu. De Jesus, Pai. Senhor, nos ajude. Perdoe os nossos pecados. Jesus, Pai. Nos fortaleça, Senhor. Siga nos abençoando. Se necessitamos, Senhor, corrigir qualquer coisa na nossa vida, faça o trabalho através do Santo Espírito, Amém. que é do convencimento das coisas erradas que estamos fazendo. Nos ajude a caminhada cristã, da forma que devemos caminhar. Nos ajuda a nos inspirar, Senhor, nesses profetas, esses personagens Em bíblicos, nome de tão Jesus, Senhor. poderosos, Que Senhor, bom, Pai Santo. que tiveram as suas grandes experiências com Deus, e essas também queremos viver, essas mesmas experiências hoje, ano Amém. 2022, Amém, aqui Senhor. na Europa, Amém, Pai um Santo. continente tão necessitado, onde foi tão Jesus, grandioso, Senhor. religiosamente falando, espiritualmente falando, Amém, que Senhor. hoje, Senhor, está em trevas, necessita luz. Verdade, Senhor. Em Nos nome ajude, de Senhor, a ser Jesus, esses Pai. atalaias, esses instrumentos. Amém, Pai. Continue ajudando o Senhor, a irmã Maísa, nesse ministério fabuloso. Em nome de Jesus, Uma atalaia Pai de Santo. Cristo Em nome nesse de mundo. Cristo, Senhor. Em Tudo isso nome nós de te pedimos, Jesus. com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória ao nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz semana, gente. Feliz semana, né? Obrigada, pastor. Muito bem, muito obrigado, Alisson, pela tradução também. Está aí, hoje o Alisson foi de castigo aí um pouquinho, traduzindo. Conseguiu voltar, né? Foi à colônia e voltou, foi batido filho de um pastor alemão. Não pastor alemão. Pastor alemão. Um pastor alemão, né? Da Alemanha, casado com uma espanhola, e sua filha se batizou, quando ficou lá, né? Junto com alguns irmãos. Mas já voltaram, estão conosco. Temos então os momentos livres agora, depois para dormir, amanhã às 8h30, ok? O café da manhã. E novamente às 9h45, então vamos fechar. Fechamento. Ok? Vocês não podem perder. Ok? Descansem bem, porque amanhã é o fechamento. E amanhã, eu não sei se o tema vai ser. Nós vamos falar sobre ressurreição especial e família. Tá? Já tem aí uma antessala, né, do antegosto, né? Mantegoso. Muito bem. Que o Senhor nos abençoe e tenha uma boa noite.